Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, hoje trabalharemos mais uma parábola de Jesus, que está em Mateus 22, de 1 a 14, que é a parábola do banquete de casamento. Ou, se usarmos uma contextualização, poderíamos dizer: aceite o convite e prepare-se. O texto diz assim: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete, meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. O restante, agarrando os servos, maltrataram-no e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas, reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei lhe disse aos que o serviam: amarrem-lhe os pés e as mãos, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados e poucos escolhidos. Primeira coisa que nos salta aos olhos, quando a gente vê essa parábola, é que parece que o rei é um camarada assim meio cruel, E por que a gente poderia achar que o rei é cruel? Simples. Ele manda convidar as pessoas para entrarem, as pessoas vêm como estão, e aí um que não está vestido com vestes nupciais, ele manda jogar fora. Mas isso é crueldade. Vamos entender o contexto? Naquela época, quando o rei convidava as pessoas para um casamento, na entrada da festa, todos recebiam uma veste nupcial para vestir. Ou seja, as pessoas não traziam as roupas de casa, a não ser aqueles que eram bem ricos. Os demais recebiam na entrada da festa a roupa. E aí o que aconteceu? Aquele homem estava sem roupa. E ele estava sem roupa por quê? Porque ele não tinha vestido a roupa que lhe tinha sido dada. Então, não tem nenhuma maldade, nenhuma crueldade. Outra coisa que precisamos entender no contexto dessa parábola. No primeiro século, não havia fogão a gás, nem geladeira, nem freezer. Então, as pessoas não preparavam a festa com antecedência. Era tudo preparado na hora. Então, o que acontecia? Quando alguém ia fazer uma festa, ele convidava as pessoas nominal e pessoalmente. Olha, você está convidado para ir na festa. A pessoa aceitava. Se a pessoa aceitasse o convite, significaria que ela iria. Então, os preparativos seriam feitos para aquele número de pessoas. Se 5 aceitaram o convite, mata-se 2 galinhas. Se 15 aceitaram o convite, mata-se um cabrito. Se 50 aceitaram o convite, mata-se 2 cabritos. Se mais que isso, mata-se uma vaca. Era assim que funcionava. E aí, no dia do banquete, o dono da festa enviava um servo para avisar para as pessoas: é hoje a festa, estão esperando você. E as pessoas iam. O que aconteceu? O rei preparou a festa e ele fez os convites. E aí, no dia da festa, ele mandou os seus servos ir até aquelas pessoas dizer: olha, chegou o dia, mas as pessoas não foram. E não só não aceitaram, como mataram os enviados. E aí, então, o rei vai lá e detona tudo. E aí o rei convida todas as pessoas para entrarem. E uma pessoa entrou e não quis vestir a veste nupcial, e ela foi colocada fora. Essa parábola registra a história da salvação. Primeiro, Deus escolheu um povo, Israel, através de Abraão. Através de Abraão, Deus fez uma nação. Só que essa nação rejeitou a salvação de Deus.
E Deus enviou profetas e eles mataram os profetas. Deus enviou o seu filho Jesus e eles mataram Jesus. Com isso, Deus abriu o reino dos céus a todas as pessoas. Antes, a salvação era dos judeus. Hoje, a salvação é dos gentios. É de todos. Todo aquele que recebe Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Só que não é assim. Recebe pronto. Tem as vestes nupciais que nós precisamos vestir. Um dos graves problemas que houve com a aceitação de Constantino pelo Evangelho no século IV é que Constantino se diz ter aceitado a Jesus como Salvador, mas não disseram a ele que ele deveria mudar de vida. Por isso, ele acabou com o cristianismo. O cristianismo, que sempre era puro, o cristianismo exige mudança de vida. Pedro disse aos judeus lá no dia de Pentecostes: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado. É necessário arrependimento. Arrepender é reconhecer o seu erro, é reconhecer o seu pecado. Quando isso acontece, nós vestimos as vestes de salvação. E é interessante que o texto termina no verso 14, pois muitos são chamados e poucos escolhidos. Olha, muita gente se diz cristã, mas sem mudança de vida, sem reconhecer o senhorio de Jesus, não entrarão no reino dos céus. Então é para todos. Jesus chama a todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele amou o mundo, e todos aqueles que o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas isso implica em vestir as vestes nupciais. Que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.